relevo é o resultado da ação das forças que agem e agiram no decorrer dos anos e das eras geológicas. Essas forças são chamadas de agentes do relevo. Quando essas forças ou agentes agem de dentro para fora da Terra, são denominados formadores internos endógenos, como o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. Quando esses agentes ocorrem na atmosfera para a litosfera, esses agentes são moderadores externos, são chamados de exógenos. O relevo, como as chuvas, o vento e as ações antrópicas. Olá, boa tarde. Bom, eu vou falar um pouco sobre as montanhas. As montanhas formam lindos cenários verdadeiros de cartão postais. Mas o que é exatamente montanhas? Duas placas tectônicas chocam e promovem a alteração desse relevo. É o que vocês estão vendo no GZ. As placas tendem a ficar uma sobre a outra, as bordas se enrugam, formando dobras ou rompem-se. E aí sabe o que acontece? Uma cadeia de montanhas. As maiores altitudes da Terra, como os Alpes, os Andes, o Himalaia, correspondem às áreas de colisão entre as placas. Elas são um enrugamento causado pelo choque. Por definição, a montanha é uma elevação no relevo com a altura de 300 metros, mais ou menos em relação ao seu redor. É importante frisar que montanhas e serras são diferentes. Qual é a diferença? As montanhas, ela encontra-se agrupada com uma série de várias montanhas existentes, dizendo que existe uma cadeia montanhosa ou uma cordilheira. Já as serras, elas possuem altitudes menores e topos arredondados. Bom, existem vários tipos e exemplos no mundo, como a Cordilheira dos Andes. Outras montanhas que se formam pela ação do vulcanismo, basicamente quando se acumula muita lava ao redor dos vulcões ao longo de milhares de anos, como vocês podem ver. Os planaltos, também conhecidos como platôs, são muito comuns no Brasil, na área do centro-oeste. Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás e o mais conhecido no Brasil inteiro, o Planalto Central. Essas formas geológicas são alteradas devido a intemperismos, podendo ser esse vento ou água. Isso faz com que eles tenham áreas bem desniveladas, porém em seu cume eles são ligeiramente nivelados, embora tendo sempre esse desnível de altura em determinadas áreas. Vou falar sobre as unidades de depressões. No Brasil só existem depressões relativas, e no caso, por exemplo, de depressões do Vale do Paraíba, do Sul, situado entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, como exemplo de depressão absoluta. Pode ser citado o Mar Morto, na Palestina, situado a 390 metros abaixo do nível do mar. As unidades de depressões formam geradas por processos erosivos ocorridos no contato das extremidades da bacia sedimentares com mações antigas. Tais processos erosivos originaram as diferenças de tipos de depressões existentes no território brasileiro: periférica, marginais, interplanáticas e etc. Suave inclinação é formada por prolongados processos de erosões. A depressão é menos irregular que o planalto e situa-se em altitude que vão de 100 até 500 metros ou mais. As depressões continentais podem ser relativas ou absolutas. São relativas quando situada abaixo do nível das regiões vizinhas, porém acima do nível do mar, são absolutas. Quando situadas abaixo do nível do mar, ou seja, abaixo de 0 metros de altitude. Alguns exemplos de depressões. Finalmente cheguei ao Planalto Central. Até agora ainda estou tentando entender a cidade. Por enquanto é mais fácil entender o Planalto, em cima do qual ela foi construída. Como todo Planalto, ele é uma superfície elevada formada por rochas antigas, aplainadas pela erosão. No interior dos Planaltos, ou entre eles, existem áreas mais rebaixadas, que formam as depressões. A erosão retira de um lugar para colocar em outro. Uma depressão é uma superfície rebaixada onde predomina o desgaste.
é diferente de uma planície, onde o que importa é o trabalho de deposição de sedimentos. Por exemplo, um rio. Ele pode formar uma depressão num planalto e, ao mesmo tempo, depositar numa planície litorânea. Se a gente olhar aqui, no Vale do Anhangabaú, a gente vai perceber que isso é o centro de uma depressão formada num planalto que foi aos poucos sendo ocupada pela cidade de São Paulo. São terras planas, que antigamente eram cobertas pelas águas dos rios ou dos mares. Foi o depósito de areia, gelo e cascalhos que deram origem a essas terras. O material trazido das áreas mais altas se depositam nas planícies. Isso é a influência dos agentes externos responsável pelo modelado do relevo. O principal agente modelador do relevo é a água. Em outras palavras, as forças que atuam no interior da Terra são responsáveis pelas diferenças de nível na superfície da Terra. Essas formas sofrem então a ação de forças externas que modelam o relevo. O principal agente externo modelador do relevo é a água. Como você já deve ter percebido, o relevo está em constante mudança, não para nunca. As mudanças são muito pequenas e levam muito tempo para acontecer. Mas tem um fator que pode acelerar muito o processo de erosão e mudar rapidamente a paisagem. É a ação do homem. Construindo nas encostas, desmatando as florestas ou jogando lixo nos rios, o homem pode alterar a velocidade dessas transformações do relevo, resultando muitas vezes em catástrofes naturais que podem afetar seriamente as condições ambientais desse lugar. Oi, pessoas. Boa tarde. Bom, eu vou falar um pouco sobre montanhas. Bom, as montanhas... Ai, não, peraí, saiu da página aqui.